Resolução número 23.609 de 18 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Artigo 1º. Esta resolução disciplina os procedimentos relativos à escolha e ao registro de candidatas e candidatos nas eleições gerais e municipais. Capítulo 2. Das Convenções. Artigo 6º. A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação sobre as coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas às normas estabelecidas no Estatuto Partidário ou no Estatuto da Federação, conforme o caso. Parágrafo 1º. Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo 1º desse artigo, os partidos políticos e as federações deverão: Inciso 1. Comunicar por escrito ao responsável pelo local com antecedência mínima de 1 semana a intenção de nele realizar a convenção. Inciso 2. Providenciar a realização de vistoria às suas expensas, acompanhada por representante do partido político ou da federação e por responsável pelo prédio público. Inciso 3. Respeitar a ordem de protocolo das comunicações, na hipótese de coincidência de datas e de pedidos de outros partidos políticos ou federações. Parágrafo 2º-A. A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo participar todos os partidos políticos que tenham um órgão de direção partidária na circunscrição. Parágrafo 2º-B. A realização de convenção por meio virtual ou híbrido, independente de previsão no Estatuto ou nas diretrizes publicadas pelo partido ou federação, até 180 dias do dia da eleição, ficando assegurada a partidos políticos e federações a autonomia para a utilização das ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas à prática do ato. Parágrafo 3º. A ata e a respectiva lista de presença deverá ser lavrada em livro aberto e rubricada pela Justiça Eleitoral, que poderá ser requerido para a conferência da veracidade das informações apresentadas. Parágrafo 3º-A. Independente da modalidade da convenção, o livro ata físico poderá ser substituído pelo módulo externo do sistema de candidaturas, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista das pessoas presentes. Parágrafo 3º-B. Na hipótese do 3º-A desse artigo, a cadeia de verificações da segurança do sistema CAND, que o torna capaz de reconhecer a autenticidade de quaisquer dados digitados no seu módulo externo, e a usuária ou usuário que nos transmitiu, supre a rúbrica no livro ata pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 3º-C. Na convenção realizada por meio digital ou virtual, a presença de quem participa remotamente poderá ser registrada na lista respectiva das seguintes formas. Inciso 1. Assinatura eletrônica nas modalidades simples, avançada ou qualificada, na forma dos artigos 4º e 8º da Lei nº 14.063 de 2020. Inciso 2. Registro de áudio e vídeo a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido ou pela federação, que permita comprovar a ciência das convencionais e dos convencionais acerca das deliberações. Inciso 3. Qualquer outro mecanismo ou aplicação, além dos previstos nos incisos 1 e 2 desse artigo, que permita de forma inequívoca a efetiva identificação das pessoas presentes e a sua anuência com o conteúdo da ata. Inciso 4. Coleta presencial de assinaturas por representante designado ou designado pelo partido ou pela federação. Parágrafo 3º-D. O registro de presença na forma dos incisos 2 e 3 do parágrafo 3º-C deste artigo supre a assinatura em ata. Parágrafo 4º. A ata da convenção e a lista das pessoas presentes serão digitadas no módulo externo do Sistema de Candidaturas, CANDEX, para: Inciso 1. Serem publicadas no sítio do Tribunal Superior Eleitoral na página de divulgação de candidaturas e de prestação de contas eleitorais, Divulga Cand Contas. E, inciso 2. Integrar os autos de registro de candidatura. Parágrafo 5º. Até o dia seguinte ao da realização da convenção,
o arquivo da ata gerado pelo Candex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser gravado em mídia e ser entregue na Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º-A. Não será recebida, em qualquer hipótese, a ata em nome isolado de partido político que integre a federação. Parágrafo 6º. O sistema Candex, disponível nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais, deve ser usado por meio de chave de acesso obtida por partidos e federações no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, SGIP. Parágrafo 6º-A. Para a federação, a chave de acesso será emitida em nome desta e poderá ser obtida no SGIP. Inciso 2. Na ausência da comunicação mencionada no inciso 1 deste parágrafo, por qualquer dos partidos federados, aos quais caberá, em cada instância eleitoral, deliberar sobre o seu uso para a prática de atos em nome da federação. Parágrafo 6º-B. O fornecimento da chave do SGIP poderá ser feito diretamente pela Justiça Eleitoral, excepcionalmente nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Órgão partidário que se encontre com a anotação suspensa. Inciso 2. Órgãos partidários que não se encontrem vigentes. Inciso 3. Órgãos partidários que não possuam CNPJ. Inciso 4. Recusa de órgão municipal, estadual ou nacional em fornecer a chave de acesso, nos casos de divergência interna quanto à definição de pessoas legitimadas a realizar convenções partidárias e a registrar candidaturas em nome da agremiação ou da federação. Parágrafo 6º-C. O requerimento da chave de acesso nos termos do parágrafo 6º-B deste artigo é restrito a pessoas que se identifiquem, com base no estatuto partidário ou da federação, como legitimadas a realizar convenções partidárias em nome da agremiação ou da federação, na circunscrição, inclusive dirigentes partidários e partidárias que integrem diretório dissolvido, comissão provisória destituída ou órgão municipal, não levado a registro, ficando o mérito da dissidência do sujeito à decisão nos termos do artigo 30 desta resolução. Parágrafo 6º-D. A formulação de requerimento da chave de acesso fora das hipóteses previstas no parágrafo 6º-B deste artigo, ou mediante declaração falsa do cargo, função ou vínculo com o órgão partidário municipal, poderá acarretar a responsabilidade pessoal do ou da requerente, inclusive para fins do artigo 350 do Código Eleitoral. Parágrafo 7º. Os livros que se tratam os parágrafos 3º e 3º-A deste artigo deverão ser conservados até o término do prazo decadencial para a propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre as validades do demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, ou outros fatos havidos na convenção partidária. Parágrafo 8º. No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral poderá, de ofício ou mediante provocação, requerer a exibição dos documentos a que se referem os parágrafos 3º e os incisos 2, 3 e 4 do 3º-C deste artigo, para conferência da veracidade das informações lançadas no DRAP. Parágrafo 9º. Nas ações referidas no parágrafo 7º, a juíza ou o juiz poderá, antes de iniciada a instrução, aplicar o artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, CPC, em relação aos fatos a serem provados pela via original da ata e da lista de presença na convenção. Parágrafo 10. No caso de registro de presença realizado na forma do inciso 2 e do parágrafo 3º-C deste artigo, a requisição de mídia nos processos de registros de candidatura ou em ações eleitorais será limitada aos autos que demonstrem, de forma inequívoca, o teor das deliberações registradas em ata e a ciência das pessoas presentes, resguardado o direito do partido e da federação de manter em reserva o registro de outros atos de natureza interna corporis. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo não exclui a possibilidade de que eventual gravação de atos interna corporis, desde que realizada por meios considerados lícitos, seja utilizada como meio de prova, cabendo às interessadas e aos interessados, se for o caso, requerer ao juízo competente a atribuição de caráter sigiloso ao documento no momento da sua juntada. Artigo 7º. A ata da convenção do partido político ou da federação conterá os seguintes dados. Inciso 1. Local. Inciso 2. Data e hora.
Inciso 3. Identificação e qualificação de quem presidiu. Inciso 4. Deliberação para quais cargos concorrerá. Inciso 5. No caso de coligação, seu nome, se já definido, e o nome dos partidos e das federações que a compõem. Inciso 6. Da representante da coligação nos termos do artigo 5º desta resolução, e se já indicado ou indicada, ainda que de outro partido ou federação, e... Inciso 6-A. Da ou do representante da federação a qual atuará em seu nome nos feitos relativos à eleição proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição majoritária. Inciso 7. Relação de candidatas e candidatos escolhidos em convenções, com a identificação do cargo para o qual concorrerem, o número atribuído conforme nos artigos 14 e 15 desta resolução, o nome completo, o nome para a urna e a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero. Parágrafo único. A convenção ou presidência da convenção por pessoas com direitos políticos suspensos, por si só não torna inválida a ata ou outros atos nela registrados. Artigo 8º. Se na deliberação sobre coligações a convenção de nível inferior se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional do partido político ou da federação, nos termos do respectivo estatuto ou das diretrizes publicadas até 180 dias antes do pleito, poderá esse órgão anular as deliberações e os atos dela decorrentes, assegurados os contraditórios à ampla defesa. Parágrafo 1º. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção de partido político ou federação na condição estabelecida no caput desse artigo deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 30 dias após a data limite para o registro de candidatas e candidatos. Parágrafo 2º. Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novas candidatas e novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias subsequentes à anulação. Capítulo 3. Das pessoas candidatas. Artigo 9º. Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de inegibilidade. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade, na forma da lei. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de: a linha A. 35 anos para os cargos de presidente e vice-presidente da República e senador. A linha B. 30 anos para os cargos de governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. A linha C. 21 anos para os cargos de deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito. A linha D. 18 anos para os cargos de vereador. Parágrafo 2º. A idade mínima, constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade, é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida no dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 3º. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Artigo 9º-A. A militar ou o militar alistável é elegível atendendo às seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade por demissão ou licenciamento ex officio. Inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado ou agregada pela unidade superior, afastando-se do serviço ativo pelo benefício da licença para tratar de assunto particular. Parágrafo 1º. A elegibilidade de militar que exerce função de comando condiciona-se à desincompatibilização no prazo legal. Parágrafo 2º. Não se aplica a militares que não exercem função de comando, incluindo policiais e bombeiros,
no prazo de desincompatibilização previsto para servidores públicos estabelecido na linha 1 do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar nº 64 de 1990. Parágrafo 3º. A militar ou militar elegível que não exerce função de comando deve se afastar da atividade ou ser agregado ou agregada até a data do seu pedido de registro de candidatura, garantindo a realização de atos de campanha nas mesmas condições das demais pessoas candidatas. Parágrafo 4º. Requerido o registro de candidatura por militar, a autoridade competente para o exame do pedido comunicará o fato à corporação, respectiva para o controle do cumprimento no disposto deste artigo. Artigo 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo. Parágrafo 1º. Havendo fusão ou incorporação de partidos políticos após o prazo estabelecido no caput, deve ser considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação da candidata ou do candidato ao partido político de origem. Parágrafo 1º-A. Poderá ser lançada como candidata pela Federação a pessoa que estiver filiada no prazo indicado no caput desse artigo, a qualquer dos partidos políticos que a integram. Parágrafo 2º. Nos municípios criados até 31 de dezembro do ano anterior às eleições, o domicílio eleitoral deve ser comprovado pela inscrição nas sessões eleitorais que funcionam dentro dos limites territoriais do novo município. Parágrafo 3º. É facultado ao partido político, mesmo se integrar federação, estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos em lei com vista à candidatura a cargos eletivo. Parágrafo 4º. Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido visando a candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no ano da eleição. Parágrafo 5º. A pessoa que, nos termos do inciso 1 do artigo 9º-A desta resolução, se desligar do serviço militar para ser candidata, deverá, na data do pedido de registro de candidatura, estar filiada ao partido político pelo qual concorre. Parágrafo 6º. A militar ou militar agregado ou agregada, nos termos do inciso 2 do artigo 9º-A desta resolução, embora necessariamente registrado ou registrada candidato ou candidata por partido político, federação ou coligação, concorrerá sem afiliação a partido político. Artigo 11. São inelegíveis. Inciso 1. Pessoas inalistáveis e analfabetas. Inciso 2. No território de jurisdição da titular ou do titular, a cônjuge ou o cônjuge e as parentes ou os parentes consanguíneos ou consanguíneas ou afins até o 2º grau ou por adoção da Presidente ou do Presidente da República, de governador ao governador de Estado ou do Distrito Federal, de prefeita ou prefeito ou quem as ou os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandado eletivo e candidato ou candidato à reeleição. Inciso 3. Pessoas que se enquadrem nas hipóteses previstas da Lei Complementar nº 64 de 1990. Artigo 12. O Presidente ou a Presidente da República, as governadoras ou os governadores, as prefeitas ou os prefeitos e quem as houver ou os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitas ou reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 1º. O Presidente ou a Presidente da República, as governadoras ou os governadores e as prefeitas ou os prefeitos reeleitas ou reeleitos não poderão se candidatar na eleição subsequente aos respectivos cargos de vice. Parágrafo 2º. As governadoras ou os governadores e as prefeitas ou os prefeitos reeleitas ou reeleitos não poderão se candidatar na eleição subsequente a outro cargo da mesma natureza, ainda que em circunscrição diversa. Artigo 13. Para concorrer a outros cargos,
A presidente ou o presidente da República, as governadoras ou os governadores e as prefeitas ou os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Capítulo 4. Do número de candidatas e candidatos e das legendas partidárias. Artigo 14. A identificação numérica das candidatas e dos candidatos será realizada na convenção do partido político ou da federação e observará os seguintes critérios. Inciso 1. As candidatas ou os candidatos aos cargos de presidente da República, governador e prefeito, bem como seus respectivos vices, concorrerão com o número identificador do partido político que o titular ou a titular tiver filiado ou filiada. Inciso 2. As candidatas ou os candidatos ao cargo de senador e os seus suplentes concorrerão com o número identificador do partido político ao qual a titular ou o titular estiver filiado ou filiado, seguido de um algarismo à direita. Inciso 3. As candidatas ou os candidatos ao cargo de deputado federal concorrerão com o número identificador do partido político ao qual estiverem filiadas ou filiados, acrescido de 2 algarismos à direita. Inciso 4. As candidatas ou os candidatos aos cargos de deputado estadual, distrital e vereador concorrerão com o número identificador do partido político ao qual estiverem filiadas ou filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Parágrafo único. Na composição do número da pessoa lançada candidata por federação, será utilizado o número identificador do partido político ao qual estiver filiada, na forma indicada dos incisos 1 a 4 do caput desse artigo. Artigo 15. A identificação numérica referida no artigo anterior será determinada por sorteio, ressalvado. Inciso 1. O direito de preferência das candidatas ou dos candidatos que concorrem com o mesmo cargo pelo mesmo partido a manter os números que lhe foram atribuídos na eleição anterior. Inciso 2. O direito da pessoa detentora do mandato de senador, deputado federal, estadual, distrital e vereador a fazer o uso da prerrogativa indicada no inciso 1 ou a requerer um novo número ao órgão de direção do seu partido político. Capítulo 5. Do registro de candidatas e candidatos. Seção 1. Do número de candidatas e candidatos a serem registrados. Artigo 16. Cada partido político, federação ou coligação poderá requerer registro de: Inciso 1. Uma candidata ou um candidato ao cargo de presidente da República e respectivo vice. Inciso 2. Uma candidata ou um candidato ao cargo de governador, respectivo vice, em cada estado e no Distrito Federal. Inciso 3. Uma candidata ou um candidato ao cargo de senador em cada unidade da federação, com 2 pessoas suplentes, quando for a renovação de 1/3, ou 2 candidatas ou 2 candidatos, com 2 pessoas suplentes cada um, quando uma renovação for de 2/3. Inciso 4. Uma candidata ou um candidato ao cargo de prefeito e respectivo vice. Artigo 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativas, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher mais um. Parágrafo 1º. No cálculo do número de lugares previstos no caput desse artigo, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a 1, se igual ou superior. Parágrafo 2º. Do número de vagas resultantes das regras previstas nesse artigo, cada partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Parágrafo 3º. No cálculo de vagas previstos no parágrafo 2º desse artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro. Parágrafo 3º-A. O partido ou a federação que disputar eleições proporcionais deverá apresentar lista com ao menos uma candidata feminina e uma masculina, para o cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. Parágrafo 4º. O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero
terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. Parágrafo 4º-A. No caso de federação, o disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º desse artigo aplica-se à lista de candidaturas globalmente considerada e às indicações feitas por partido para compor a lista. Parágrafo 5º. Para fins dos cálculos que se referem aos parágrafos 2º a 4º desse artigo, será considerado o gênero declarado no registro de candidatura, ainda que dissonante do cadastro eleitoral. Parágrafo 5º-A. Constatada a dissonância a que se refere o parágrafo 5º desse artigo, será expedida notificação à candidata ou ao candidato nos termos do artigo 36 dessa resolução, para que confirme a informação sobre o gênero prestada no requerimento de registro de candidatura ou no requerimento de registro de candidatura individual. Parágrafo 5º-B. A confirmação da informação ou o transcurso do prazo sem manifestação da candidata ou do candidato será interpretado como solicitação para que seja promovida a alteração do gênero perante a Justiça Eleitoral, devendo o juízo competente para o registro adotar as providências para viabilizar a atualização do dado no cadastro eleitoral, conforme regras expedidas pela Corregedoria Geral Eleitoral. Parágrafo 6º. A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político ou da federação, DRAP. Se este ou esta devidamente intimada ou intimado não atender às diligências referidas no artigo 36 dessa resolução. Parágrafo 7º. No caso de as convenções para a escolha de candidatas e candidatos não indicarem o número máximo previsto no caput desse artigo, os órgãos de direção dos respectivos partidos políticos ou da federação poderão preencher as vagas remanescentes, requerendo registro em até 30 dias antes do pleito. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. Nos municípios criados até 31 de dezembro do ano anterior à eleição, os cargos de vereador corresponderão, na ausência de fixação pela Câmara Municipal, ao número máximo fixado na Constituição Federal para a respectiva faixa populacional. Seção 2. Do pedido de registro. Artigo 18. Os pedidos de registro serão apresentados. Inciso 1. No Tribunal Superior Eleitoral para os cargos de presidente e vice-presidente. Inciso 2. Nos Tribunais Regionais Eleitorais para os cargos de governador e vice-governador, senadores suplentes e a deputado federal, estadual ou distrital. Inciso 3. Nos juízos eleitorais para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Parágrafo 1º. O registro de candidatas e candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador e prefeito e vice-prefeito se fará sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte da indicação de coligação. Parágrafo 2º. O registro de candidatas e candidatos ao cargo de senador se fará com as respectivas ou os respectivos suplentes. Artigo 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizam as eleições. Parágrafo 1º. O pedido será elaborado no Candex, disponível nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais. Parágrafo 1º-A. Será disponibilizada no Candex informação sobre a finalidade específica do tratamento dos dados pessoais coletados, o tempo de tratamento e, se decorrido o prazo de cada finalidade específica, haverá descarte do dado, bloqueio ou anonimização, alertando-se a pessoa responsável pelo preenchimento dos formulários, para que restrinja a inclusão de dados e documentos àqueles que se mostrem indispensáveis para o atendimento da finalidade informada. Parágrafo 2º.
A apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante: Inciso 1. Transmissão pela internet até às 8 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição, ou Inciso 2. Entrega em mídia à Justiça Eleitoral até o prazo previsto no caput. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 do parágrafo 2º, o Candex emitirá recibo de entrega consignando o horário em que foi transmitido o pedido de registro. Parágrafo 4º. No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que se trata esse artigo, os tribunais ou cartórios eleitorais competentes para o seu recebimento assegurarão o atendimento presencial até às 19 horas, devendo-se observar, nos demais dias, o horário regular do funcionamento do órgão, previamente divulgado no sítio eletrônico do Tribunal. Artigo 20. Os pedidos de registro serão compostos pelos seguintes formulários gerados pelo Candex. Inciso 1. Demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP. Inciso 2. Requerimento do registro de candidatura, RRC. Inciso 3. Requerimento de registro de candidatura individual, RRCI. Parágrafo 1º. O formulário assinado manual ou eletronicamente ficará sob a guarda do partido político, da federação ou, se for o caso, da ou do representante da coligação até o término do prazo decadencial para a propositura das ações eleitorais, mantendo-se essa obrigação em caso de ajuizamento de ação sobre a validade do DRAP, a veracidade das candidaturas e das informações sobre raça ou cor ou outros fatos havidos na convenção partidária até o respectivo trânsito em julgado. Parágrafo 1º-A. É responsabilidade de candidatas e candidatos, dirigentes partidários e representantes de federações e coligações zelar pelo correto preenchimento dos campos dos formulários de que trata o caput desse artigo, respondendo nos limites de suas responsabilidades pelo lançamento de informações falsas ou que contribuam para a consecução de ilícitos eleitorais e de crimes. Parágrafo 1º-B. A mera retificação de informações incorretas e a substituição de candidatura a que se refere não impedem a apuração da responsabilidade nos termos do parágrafo 1º desse artigo, nos casos em que estiverem presentes indícios de conduta ilícita. Parágrafo 2º. No processo de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral poderá, de ofício ou mediante provocação, requerer a exibição do documento a que se refere o parágrafo 1º, para a conferência da veracidade das informações lançadas no DRAP, no RRC e no RRCI. Parágrafo 3º. Desatendido o disposto no parágrafo anterior, a conclusão pela ausência de autorização para o requerimento da candidatura acarretará o não conhecimento do RRC respectivo, o qual deixará de ser considerado para todos os fins, inclusive cálculo de percentuais a que aludam os parágrafos 2º a 5º do artigo 17, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, para adoção de providências que entender cabíveis. Parágrafo 4º. Nas ações referidas no parágrafo 1º, a juíza ou o juiz poderá, antes de iniciada a instrução, aplicar o artigo 373, parágrafo 1º do CPC, em relação aos fatos a serem provados pela via original do formulário assinado. Parágrafo 5º. A conclusão nas ações referidas no parágrafo 1º desse artigo pela utilização de candidaturas femininas fictícias acarretará a anulação de todo o DRAP e a cassação de diplomas ou de mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos a ele vinculados, independentemente da prova de sua participação, ciência ou anuência, com a consequente retotalização dos resultados. E se a anulação atingir mais de 50% dos votos da eleição proporcional, a convocação de novas eleições. Artigo 21. O pedido de registro será subscrito. Inciso 1. No caso de partido isolado, alternativamente, a linha A, pelo presidente do órgão de direção nacional, estadual ou municipal, a linha B, por delegado ou delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, SGIP. Inciso 2. Na hipótese de coligação alternativamente. A linha A, pelas ou pelos presidentes dos partidos ou da federação coligados. A linha B, por suas delegadas ou seus delegados. A linha C,
pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção. A linha D, por representante da coligação designado ou designado na forma do inciso 6º do artigo 7º. Inciso 3. No caso de federação, alternativamente. A linha A, pela presidente ou pelo presidente do órgão de direção nacional, e se houver, estadual ou municipal. A linha B, pelas ou pelos presidentes dos partidos políticos pela integrarem a federação. A linha C, por suas delegadas ou seus delegados. A linha D, pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção. A linha E, por representante da federação designada na forma do inciso 6º do artigo 7º desta resolução. Parágrafo único. Quem subscrever o pedido de registro deve informar no Candex os números do título eleitoral e de seu CPF. Artigo 22. O partido, a federação ou a coligação deverá preencher um formulário DRAP por cargo pleiteado. Parágrafo único. Para os cargos majoritários, o formulário DRAP será constituído pelos pedidos de registro da ou do titular com as respectivas ou os respectivos vices ou suplentes. Artigo 23. O formulário DRAP para cada cargo pleiteado deve ser preenchido com as seguintes informações. Inciso 1. Cargo pleiteado. Inciso 2. Nome e sigla do partido político. Inciso 3. Quando se tratar de pedido de coligação majoritária ou de federação, seu nome, siglas dos partidos políticos que a compõem, nome, CPF e número do título eleitoral de seu representante ou de sua representante de delegadas e delegados. Inciso 4. Datas das convenções. Inciso 5. Telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas para citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Inciso 6. Endereço eletrônico para o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Inciso 7. Endereço completo para o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Inciso 8. Endereço do Comitê Central de Campanha. Inciso 9. Telefone fixo. Inciso 10. Lista do nome e número das candidatas ou dos candidatos. Inciso 11. Declaração de ciência do partido, da federação ou da coligação de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados nos incisos 5, 6 e 7 deste artigo para verificação do recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se ainda por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios. Inciso 12. Endereços eletrônicos do sítio do partido político, da federação ou da coligação, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes. Artigo 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações. Inciso 1. Dados pessoais, inscrição eleitoral, nome civil ou, se houver, nome social declarado no cadastro eleitoral, data de nascimento, unidade da federação e município de nascimento, nacionalidade, gênero, identidade de gênero, cor ou raça, etnia indígena ou pertencimento à comunidade quilombola. Se pessoa com necessidade especial ou deficiência e qual o tipo, estado civil, ocupação, grau de instrução, indicação de ocupação de cargo em comissão ou função comissionada na administração pública, número da carteira de identidade com o órgão expeditor e a unidade da federação, número de registro no cadastro de pessoa física, CPF. Inciso 2. Dados para contato, telefone móvel que dispõe de aplicativos de mensagens instantâneas, endereço eletrônico e endereço completo para o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, telefone fixo, endereço do Comitê Central de Campanha e endereço fiscal para atribuição de CNPJ.
Inciso 3. Dados da pessoa candidata, partido político, cargo pleiteado, número da candidatura, nome para constar da urna eletrônica, informação se é candidata ou candidato à reeleição, qual cargo eletivo que ocupa e quais eleições já concorreu. Inciso 4. Declaração de ciência da candidata ou do candidato de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento do registro. Inciso 5. Declaração de ciência de que os dados e os documentos relativos a seu registro serão divulgados no sítio do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, com observância às regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Inciso 6. Autorização da candidata ou do candidato ao partido, à federação ou à coligação para concorrer. Inciso 7. Declaração de ciência da candidata ou do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados no inciso 2 para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se ainda por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios. Inciso 8. Endereço eletrônico do sítio da candidata ou do candidato ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagem instantâneas e aplicações de internet assemelhadas caso já existentes. Inciso 9. Declaração de ciência da candidata ou do candidato de que as informações prestadas quanto a nome social, identidade de gênero, cor ou raça, etnia indígena, pertencimento à comunidade quilombola, deficiência, estado civil, ocupação e dados para contato serão utilizados para atualização dos seus dados no cadastro eleitoral. Parágrafo 1º. O formulário RRC pode ser subscrito por procurador ou procurador constituída por instrumento particular com poder específico para o ato. Parágrafo 2º. Sempre que forem equivalentes, os campos do formulário RRC refletirão as opções apresentadas no cadastro eleitoral. Parágrafo 3º. A declaração de nome social por candidata ou candidato transgênero no cadastro eleitoral ou no registro de candidatura inibirá a divulgação do nome civil nas informações do Divulga Candicontas. Parágrafo 4º. Havendo divergência entre os dados do cadastro eleitoral e dos registros de candidatura quanto à identidade de gênero, nome social, raça ou cor, etnia indígena e pertencimento à comunidade quilombola, será observado o procedimento previsto nos parágrafos 5º-A e 5º-B do artigo 17 desta resolução, salvo na hipótese do parágrafo seguinte. Parágrafo 5º. No caso de ser declarada no registro de candidatura cor preta ou parda em divergência com informações do cadastro eleitoral ou com anterior pedido de registro, a pessoa candidata e o partido, a federação ou a coligação serão intimados para confirmar a alteração na declaração racial. Parágrafo 6º. Se a pessoa candidata ou o partido, a federação ou a coligação pela qual concorrer admitir ter havido erro na declaração racial ou se o prazo transcorrer sem manifestações, a informação sobre cor ou raça será ajustada para refletir o dado constante no cadastro eleitoral ou de anteriores registros de candidatura e ficará vedado repassar à pessoa candidata recursos públicos reservados a candidaturas negras. Parágrafo 7º. O órgão do Ministério Público Eleitoral será cientificado das declarações prestadas nos termos do parágrafo 5º desse artigo e do seu processamento, para acompanhamento e, se for o caso, adoção de providências relativas à fiscalização de repasses de recursos públicos reservados para as candidaturas de pessoas negras e a apuração de eventuais ilícitos. Parágrafo 8º. Associações, coletivos e movimentos da sociedade civil poderão requerer relação nominal de candidatas e candidatos que tenham apresentado declaração racial nos termos do parágrafo 5º desse artigo, ficando as pessoas e as entidades requerentes obrigadas,
sob as penas da legislação de regência, a assegurar a utilização dos dados para finalidades específicas de fiscalização dos repasses de recursos públicos a candidaturas negras. Parágrafo 9º. O partido político, a federação e a coligação poderão, como meio para promover a fidedignidade das informações sobre as candidaturas de pessoas negras, criar comissão de heteroidentificação para análise dos elementos fenotípicos de suas candidatas e de seus candidatos, que pretendam declarar no registro de candidatura cor preta ou parda. Parágrafo 10º. As candidatas e os candidatos poderão manifestar interesse em que a sua orientação sexual seja divulgada nas informações públicas relativas ao registro de candidatura, caso em que se disponibilizado campo próprio para a coleta do dado e para autorização de sua divulgação. Artigo 25. O nome para constar da urna eletrônica terá, no máximo, 30 caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a candidata ou candidato é mais conhecida ou conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. Parágrafo 1º. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta. Parágrafo 2º. No caso de candidaturas promovidas coletivamente, a candidata ou candidato poderá, na composição do seu nome para a urna, apor ao nome pelo qual se identifica individualmente a designação do grupo ou coletivo social que apoia a sua candidatura, respeitando o limite máximo de caracteres. Parágrafo 3º. É vedado o registro de nome de urna contendo apenas a designação do respectivo grupo ou coletivo social. Parágrafo 4º. Não constitui dúvida quanto à identidade da candidata ou do candidato a menção feita em seu nome para a urna, a projeto coletivo que faça parte. Artigo 26. Os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e os candidatos ficam obrigados a manter atualizados os dados informados para o recebimento de comunicações da Justiça Eleitoral em todos os processos afetos ao pleito. Artigo 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao Candex. Inciso 1. Relação atual de bens, preenchidas no sistema Candex de forma simplificada, contendo a indicação do bem e o seu valor declarado à Receita Federal, dispensando-se a inclusão de endereço de imóveis, placas de veículos ou qualquer outro dado pormenorizado. Inciso 2. Fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e suplentes, observando o seguinte. A linha A. Dimensões: 161 por 225 pixels de largura e altura, sem moldura. A linha B. Profundidade de cor: 24 bpp. A linha C. Colorida, com cor de fundo uniforme. A linha D. Características: frontal, busto, com trajes adequados para a fotografia oficial, assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnica ou religiosa, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência, vedada a utilização de elementos cênicos ou de outros adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado. Inciso 3. Certidões criminais para fins eleitorais fornecidas. A linha A. Pela Justiça Federal de primeiro e segundo grau da circunscrição na qual a candidata ou candidato tenha o seu domicílio eleitoral. A linha B. Pela Justiça Estadual de primeiro e segundo graus da circunscrição na qual a candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral. A linha C. Pelos tribunais competentes quando as candidatas ou os candidatos gozarem de foro pela prerrogativa de função. Inciso 4. Prova de alfabetização. Inciso 5. Prova de desincompatibilização, quando for o caso. Inciso 6. Cópia de documento oficial de identificação. Inciso 7.
propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de presidente, governador e prefeito. Parágrafo 1º. A relação de bens pela candidata ou pelo candidato que se trata o inciso 1 no caput pode ser subscrita por procuradora ou procurador constituída por um instrumento particular com poder específico para o ato. Parágrafo 2º. O partido político, ou sendo o caso, a representante ou o representante da federação ou da coligação e a candidata ou o candidato devem manter em sua posse uma via impressa da relação de bens assinada até o término do prazo decadencial para a propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que discuta a licitude da arrecadação de recursos de campanha, a prática de abuso de poder econômico ou a corrupção, até o respectivo trânsito em julgado. Parágrafo 3º. No registro de candidatura, a Justiça Eleitoral poderá, de ofício ou mediante provocação, requerer a exibição do documento a que se refere o parágrafo 2º, para conferência da veracidade das informações lançadas no RRC ou RRCI. Parágrafo 4º. Nas ações referidas no parágrafo 2º, a juíza ou o juiz poderá, antes de incitada a instrução, aplicar o artigo 373, parágrafo 1º do CPC, em relação aos fatos a serem provados pela via original da declaração de bens assinadas. Parágrafo 5º. A prova de alfabetização de que trata o inciso 4 pode ser suprida por declaração de próprio punho, preenchida pela interessada ou pelo interessado em ambiente individual e reservado, na presença de servidor ou servidor de qualquer cartório eleitoral do território da circunscrição em que a candidata ou candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais. Parágrafo 6º. O cartório eleitoral digitalizará a declaração de que trata o parágrafo 5º, acompanhada de certidão da servidora ou do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao processo do registro no PJE. Se for o caso, o remeterá ao juízo competente para que promova a juntada. Parágrafo 7º. Quando as certidões criminais a que se refere o inciso 3 do caput forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto a pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execução criminal, quando for o caso. Parágrafo 8º. No caso de as certidões a que se refere o inciso 3 do caput serem positivas, mas, em decorrência de homonímia, não se referirem a candidata ou candidato, poder-se-á instruir o processo com documentos que esclareçam a situação. Parágrafo 9º. Havendo indícios de que, por seu grau de desconformidade com os requisitos do inciso 2, a fotografia foi obtida pelo partido ou pela coligação a partir de imagens disponíveis na internet, sua divulgação ficará suspensa, devendo a questão ser submetida de imediato ao juízo ou à relatoria, que poderá intimar o partido ou coligação para que no prazo de 3 dias represente o formulário RRC assinado pela candidata ou pelo candidato, e ainda declaração desta ou deste de que autorizou o partido ou a coligação a utilizar a foto. Parágrafo 10º. Desatendido o disposto no parágrafo anterior, a conclusão pela ausência de autorização para o requerimento da candidatura acarretará o não conhecimento do RRC respectivo, o qual deixará de ser considerado para todos os fins, inclusive cálculos dos percentuais a que aludem os parágrafos 2º a 5º do artigo 17, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, para adoção das providências que entenderem cabíveis. Parágrafo 11. Fica facultada aos tribunais eleitorais a celebração de convênios para o fornecimento de certidões de que se trata o inciso 3 do caput. Artigo 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documento comprobatório pelos requerentes. Parágrafo 1º.
A prova de filiação partidária da candidata ou do candidato cujo nome não constar dos dados oficiais extraídos do sistema Filia pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Parágrafo 2º. A quitação eleitoral do que se trata o caput deve abranger exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas à apresentação de contas de campanha eleitoral. Parágrafo 3º. O pagamento da multa eleitoral pela candidata ou pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular do seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral. Parágrafo 4º. A Justiça Eleitoral disponibilizará aos partidos políticos na respectiva circunscrição até 5 de junho do ano da eleição, relação de todas as pessoas devedoras de multa eleitoral, ao qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 5º. Considerar-se-ão quites aquelas pessoas que: Inciso 1. Condenadas ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovando o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. Inciso 2. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outras pessoas candidatas em razão do mesmo fato. Inciso 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito de cidadãs e cidadãos e das pessoas jurídicas, que pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadã e cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se o prazo superior, de modo a que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. Inciso 4. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Parágrafo 6º. Quando as certidões criminais eleitorais a que se refere o caput forem positivas, o RRC deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execução criminal, quando for o caso. Artigo 29. Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o registro de candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo no prazo máximo de até 2 dias após a publicação do edital relativo às candidaturas apresentadas pelos respectivos partidos políticos ou pela respectiva coligação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo 1º. O RRCI, instruído com as informações e os documentos previstos nos artigos 27 e 28 desta resolução, deverá ser elaborado no sistema Candex e até às 19 horas do último dia do prazo mencionado no caput desse artigo, deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade de transmissão, entregue na Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º-A. Para elaborar o RRCI no Candex, a candidata ou candidato deverá requerer a chave de acesso ao sistema diretamente ao juízo ou ao tribunal eleitoral competente para o exame de seu registro de candidatura. Parágrafo 2º-A. No último dia para entrega dos pedidos de registro que trata desse artigo, os tribunais ou os cartórios eleitorais competentes para o seu recebimento assegurarão o atendimento presencial até às 19 horas, devendo-se observar nos demais dias o horário regular de funcionamento do órgão previamente divulgado no sítio eletrônico do Tribunal. Parágrafo 3º.
Caso o partido político, a federação ou a coligação não tenha apresentado o formulário DRAP, o respectivo ou a respectiva representante será intimado ou intimada de ofício pela Justiça Eleitoral para fazê-lo no prazo de 3 dias. Artigo 30. No caso de um mesmo partido político ou uma mesma federação constar de mais de um DRAP relativo ao mesmo cargo, caracterizando dissidência partidária ou federativa, a Justiça Eleitoral incluirá todos os pedidos no sistema de candidaturas CANDE, certificando a decorrência em cada um deles. Parágrafo 1º. A juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator deve decidir liminarmente em qual dos DRAPs o partido ou a federação será considerado ou considerada para fins da distribuição do horário eleitoral gratuito. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no caput, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. Os pedidos de registro serão distribuídos ao mesmo órgão julgador para processamento e julgamento em conjunto. Inciso 2. Serão inseridos na urna eletrônica apenas os dados das candidatas ou dos candidatos vinculadas ao DRAP que tenha sido julgado regular. Inciso 3. Não havendo decisão até o fechamento do sistema de candidaturas CANDE e na hipótese de haver coincidência de números de candidatas, competirá à Justiça Eleitoral decidir de imediato qual das pessoas candidatas com o mesmo número terá os seus dados inseridos na urna eletrônica. Parágrafo 3º. A tentativa de apresentação de DRAP em nome de partido político integrante de federação será indeferida de plano, não caracterizando a dissidência, sujeita a exame judicial de que trata esse artigo. Seção 3. Do processamento do pedido de registro. Artigo 31. Os pedidos de registro de candidaturas recebidos pela Justiça Eleitoral serão autuados e distribuídos pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico, PJE, na classe de registro de candidatura, RCAND. Artigo 32. Na autuação serão adotados os seguintes procedimentos. Parágrafo 1º. O DRAP e os documentos que o acompanham formarão os autos do processo do pedido de habilitação de cada partido político, federação ou coligação. Parágrafo 2º. Cada RRC e os documentos que o acompanham constituirão do processo de cada candidata ou candidato. Parágrafo 3º. Os DRAPs serão distribuídos por sorteio na ordem em que forem protocolizados no PJE, ressalvada a existência de DRAP, do qual conste o mesmo partido ou a mesma federação, para o mesmo cargo ou para o mesmo cargo diverso, proporcional ou majoritário, distribuído anteriormente, hipótese em que estará preventa ou prevento o juiz, a relatora ou relator que tiver recebido o primeiro processo. Parágrafo 4º. Serão associados no PJE e distribuídos por prevenção. Inciso 2. Os processos das candidatas ou dos candidatos a vice e suplentes em relação aos titulares da chapa majoritária, os quais tramitarão em forma independente. Inciso 3. Os processos de candidatas e candidatos registradas e registrados em vagas remanescentes em relação ao DRAP do partido ou da federação a que se referem, cabendo ao juízo competente examinar se requerimento respeita o número máximo de candidaturas e a cota de gênero, antes de apreciar os requisitos da candidatura. Inciso 4. O processo de candidata ou candidato registrado ou registrado em substituição em relação ao registro de candidatura substituído. Parágrafo 5º. É vedado aos tribunais regionais eleitorais estabelecer regras de distribuição de processo de registro de candidatura que contrariem as disposições desse artigo. Artigo 33. Após o recebimento dos pedidos, a Justiça Eleitoral validará os dados e encaminhará aqueles que forem necessários. Inciso 1. A Receita Federal para fornecimento em até 3 dias úteis do número de registro no CNPJ. Inciso 2. Para divulgação no sítio da Justiça Eleitoral, na página do Divulga CANDE Contas. Parágrafo 1º.
A divulgação de dados no Divulga-Can de Contas observará os princípios do artigo 6º da Lei nº 13.709 de 2018. Parágrafo 2º. Os endereços informados para atribuição de CNPJ, comunicações processuais e de Comitê Central de Campanha, telefone pessoal, e-mail pessoal, número do CPF e o documento pessoal de identificação não serão divulgados no Divulga-Can de Contas e serão juntados como documento sigiloso no processo de registro de candidatura no PJE. Artigo 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve providenciar imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de registro para a ciência das interessadas e dos interessados do DJE. Parágrafo 1º. Da publicação do edital previsto no caput desse artigo, correrá: Inciso 1. O prazo de 2 dias para que a pessoa escolhida como candidata em convenção requeira individualmente o registro de sua candidatura, caso o partido político, a federação ou a coligação não o tenha requerido, na forma prevista no artigo 29 desta resolução. Inciso 2. O prazo de 5 dias para que as legitimadas e os legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral, impugnem os pedidos de registro de partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos. Inciso 3. O prazo de 5 dias para que qualquer cidadã ou cidadão apresente notícia de inegibilidade. Parágrafo 2º. Decorridos os prazos a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo e havendo pedidos individuais de registro de candidatura, será publicado edital do DJE, passando a correr para que esses pedidos o prazo de 5 dias para impugnação e notícia de inegibilidade. Parágrafo 3º. Não havendo impugnação ao DRAP ou ao registro da candidata ou do candidato, a servidora ou servidor do cartório eleitoral ou da secretaria certificará o descurso do prazo no inciso 2 do parágrafo 1º nos respectivos autos. Artigo 35. Caberá ao cartório ou à secretaria informar nos autos para apreciação da juíza ou do juiz ou da relatora ou do relator. Inciso 1. No processo do partido político, federação ou coligação, DRAP. Alínea A. A situação jurídica do partido político ou da federação na circunscrição, observando o disposto nos incisos 1 e 2 do caput e no parágrafo 1º-A do artigo 2º desta resolução. Alínea B. A realização da convenção. Alínea C. A legitimidade da subscritora ou do subscritor para representar o partido político, a federação ou a coligação. Alínea D. A observância dos percentuais a que se refere o artigo 17. Inciso 2. Nos processos das candidatas e dos candidatos, RRC e RRCI. Alínea A. A regularidade do preenchimento do pedido. Alínea B. A verificação das condições de elegibilidade descritas no artigo 9º. Alínea C. A regularidade da documentação descrita no artigo 27. Alínea D. A regularidade do nome e do número com o qual concorrerá, do cargo, do partido político e do gênero. Alínea E. A qualidade técnica da fotografia, de acordo com o que dispõe o inciso 2 do artigo 27. Artigo 35-A. Entre o julgamento dos pedidos de registro e o fechamento do sistema CANDE, as candidatas e os candidatos deverão validar seus dados que constarão da urna eletrônica, em sistema desenvolvido pela Justiça Eleitoral e que somente poderá ser acessado com a confirmação biométrica da identidade no aplicativo e-Título. Parágrafo 1º. Se a pessoa candidata não tiver cadastro biométrico na Justiça Eleitoral ou, por outro motivo, não puder acessar o sistema mencionado no caput desse artigo, poderá solicitar à representante ou ao representante do partido político, da federação ou da coligação que tiver cadastro biométrico que realize a validação de dados pelo mesmo sistema.
Parágrafo 2º. A validação por representante do partido político, federação ou coligação dependerá da confirmação biométrica da identidade no aplicativo e-título e do uso da chave de acesso gerada nos termos dos parágrafos 6º e 6º-A do artigo 6º desta resolução. Parágrafo 3º. A validação que trata este artigo não dispensa a conferência dos dados pela Justiça Eleitoral antes de serem inseridos nas urnas eletrônicas. Artigo 36. Constada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à inobservância dos percentuais previstos no parágrafo 2º do artigo 17 desta resolução, o partido político, a federação, a coligação, a candidata ou candidato será intimado ou intimada para sanar a irregularidade no prazo de 3 dias. Parágrafo 1º. A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de ofício. Parágrafo 2º. Se a juíza ou o juiz, ou a relatora ou o relator, constatar a existência de impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação do ou da interessada para que se manifeste no prazo de 3 dias. Parágrafo 3º. No caso de registro não impugnado em que a candidata ou o candidato não esteja representado ou representada por advogado ou advogada, o atendimento a diligências e a manifestações quanto aos impedimentos constados de ofício pelo juízo poderão ser feitos diretamente no PJE, por meio da aplicação disponibilizada no portal do TSE. Parágrafo 4º. A aplicação será utilizada apenas para a juntada de petições intermediárias e documentos em autos previamente existentes, cabendo a quem dela se utilizar indicar o número do processo respectivo. Parágrafo 5º. Para acessar a aplicação, a candidata ou candidato deverá possuir cadastro no e-título, que será utilizado para a conferência da autenticidade dos dados pessoais informados no momento do peticionamento. Parágrafo 6º. A peticionante ou peticionante deverá salvar o recibo de comprovação do peticionamento e acompanhar, na opção Consulta Pública do PJE, disponível no sítio do TSE, a juntada da petição e dos documentos aos respectivos autos. Parágrafo 7º. Ao realizar a juntada, a servidora ou servidor da Justiça Eleitoral informará a data da apresentação da petição e dos documentos e firmará certidão quanto à sua tempestividade ou intempestividade. Artigo 37. Na hipótese do parágrafo 2º do artigo 36 desta resolução, o Ministério Público Eleitoral será intimado, após a manifestação do interessado ou da interessada, para, no prazo de 2 dias, apresentar parecer, o qual deverá ser adstrito ao impedimento identificado de ofício pela juíza ou pelo juiz, ou pela relatora ou pelo relator. Parágrafo único. Findo o prazo assinalado no caput, os autos serão conclusos para julgamento. Artigo 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, as intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação. Parágrafo 1º. Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico oportunamente certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente por mensagens instantâneas, por e-mail e por correspondência. Parágrafo 2º. Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no parágrafo 1º deste artigo, respectivamente. Inciso 1. Quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização. Inciso 2. Quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega à pessoa a que se destina a mensagem ou o e-mail, no número de telefone ou no endereço informado, no registro de candidatura, pelo partido, pela coligação, pela federação, pela candidata ou pelo candidato. Dispensa-se a confirmação de leitura. Inciso 3. Quando realizadas por correio, pela assinatura do aviso recebimento de pessoa que se represente como apta a receber a correspondência no endereço informado pelo partido, pela federação, pela coligação, pela candidata ou pelo candidato. Parágrafo 3º. Não será prevista ou adotada intimação simultânea ou de reforço por mais de um meio,
somente se passando ao subsequente em caso de frustrada a realização sob a forma anterior. Parágrafo 4º. Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendidos aos critérios referidos no parágrafo 2º desse artigo, incumbindo a partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos acessar o mural eletrônico e os meios informados em seu registro de candidatura, para o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. As intimações por meio eletrônico previstas nesse artigo não se submetem ao disposto no artigo 5º da Lei nº 11.419 de 2006. Parágrafo 6º. Das intimações realizadas pelo mural eletrônico, devem constar a identificação das partes e do processo, e, quando constituídos, das advogadas e dos advogados. Parágrafo 7º. A intimação pessoal do Ministério Público Eleitoral nos processos de registro de candidatura será feita exclusivamente por expediente no Processo Judicial Eletrônico, PJE, com a abertura automática e imediata do prazo processual, mesmo após o término do período eleitoral. Parágrafo 8º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º a 7º desse artigo não se aplica aos acórdãos, os quais, entre 15 de agosto e 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, serão publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir desta data, os prazos recursais para as partes e para o Ministério Público. Parágrafo 9º. A publicação dos atos judiciais fora do período estabelecido no caput será realizada no DJE. Artigo 38-A. Durante o período eleitoral, os prazos processuais serão prorrogados para o dia seguinte, se, na data em que vencerem, inciso 1, houver indisponibilidade técnica do PJE quando se tratar de ato que deva ser praticado por meio eletrônico, inciso 2, o expediente do cartório ou da secretaria perante o qual deva ser praticado for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, quando se trata de ato que exija comparecimento presencial. Parágrafo 1º. Para os fins do inciso 1 do caput, considera-se indisponibilidade técnica aquela que: a linha A for superior a 60 minutos ininterruptos ou não, se corrida entre 6 horas e 24 horas, ou a linha B correr na última hora do prazo, independentemente da sua duração. Parágrafo 2º. A prorrogação que trata do inciso 1 do caput desse artigo será analisada pelo juízo competente após a juntada, pela parte prejudicada do relatório de indisponibilidade previsto no parágrafo 3º do artigo 10 da Resolução do TSE, número 23.417 de 2014. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do caput desse artigo, a servidora ou o servidor certificará a tempestividade do ato, informando o motivo da prorrogação. Artigo 38b. Durante o período eleitoral, aplica-se o disposto nos artigos 38 e 38-A desta resolução, aos mandatos de segurança e à tutela provisória, relativos ao registro de candidatura. Seção 4. De homonímia. Artigo 39. Verificada a ocorrência, a juíza ou o juiz ou o tribunal deve proceder da seguinte forma. Segunda vez. Artigo 39. Verificada a ocorrência de homonímia, a juíza ou o juiz ou o tribunal deve proceder da seguinte forma. Inciso 2. A candidata ou candidato que até 15 de agosto estiver exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos ou que tenha candidatado nesse mesmo período, com o nome que indicou, deve ser deferido o seu uso, ficando outras candidatas ou candidatos impedidos de fazer propaganda com o mesmo nome. Inciso 3. Devendo ser referido o uso do nome indicado, deste que identifique a candidata ou candidato por vida político-social ou profissional, ficando as outras candidatas ou os outros candidatos impedidas ou impedidos de fazer propaganda com o mesmo nome. Inciso 4. Tratando-se de candidatas ou candidatos cuja homonimia não se resolva pelas regras dos incisos 2 e 3, o órgão julgador deve notificá-las ou notificá-los para que em 2 dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Inciso 5. Não havendo acordo, no caso do inciso 4, a Justiça Eleitoral deve registrar cada candidata ou candidato com o nome e sobrenome constantes no pedido de registro.
Parágrafo 1º. A juíza ou o juiz ou o tribunal podem exigir da candidata ou do candidato prova de que é conhecida ou conhecido por determinado nome, por ela ou por ele, indicado quando seu uso puder confundir a eleitora ou o eleitor. Parágrafo 2º. A juíza ou o juiz ou o tribunal devem deferir todo pedido de nome coincidente com o nome de candidata ou candidato da eleição majoritária, salvo para quem esteja exercendo mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo período tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Parágrafo 3º. Não havendo preferência entre candidatas ou candidatos que pretendam o registro do mesmo nome para a urna, será mantido o deferimento da pessoa que primeiro o tenha requerido, quando a constatação da homônima for posterior ao julgamento. Seção 5. Da impugnação ao registro de candidatura. Artigo 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político, federação, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada. Parágrafo 1º. A impugnação ao registro de candidatura exige representação processual por advogada ou advogado devidamente constituída ou constituído por procuração nos autos e será peticionada diretamente do PJE, nos mesmos autos do pedido de registro respectivo. Parágrafo 1º-A. Constatada a ausência ou irregularidade na representação processual da parte impugnante, o cartório ou a secretaria a intimará, de ofício, para que no prazo de 3 dias regularize a falha. Parágrafo 1º-B. Desatendida a intimação que se trata, o parágrafo 1º-A desse artigo, a impugnação será conhecida como notícia de inelegibilidade, passando a candidata ou candidato ou partido político, a federação ou a coligação que apresentou a condição de mera noticiante. Parágrafo 2º. A impugnação por parte da candidata, do candidato, do partido político, da federação ou da coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 3º. Não pode impugnar o registro o representante ou a representante do Ministério Público que, nos 2 anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrando o diretório de partido político ou exercido atividade político-partidária. Parágrafo 4º. A impugnante ou impugnante deve especificar, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Artigo 41. Terminado o prazo para impugnação, a candidata, o candidato, o partido político, a federação ou a coligação devem ser citadas ou citados na forma do artigo 38 desta resolução, para, no máximo, no prazo de 7 dias, contestá-la ou se manifestar sobre a notícia de inexigibilidade, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiras ou terceiros ou de repartições públicas, ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos que estiverem tramitando em segredo de justiça. Parágrafo único. A contestação subscrita por advogada ou advogado deve ser apresentada diretamente no PJE, nos mesmos autos do pedido de registro respectivo. Artigo 42. Decorrido o prazo para a contestação, caso não se trate apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator deve designar os 4 dias seguintes para a inquirição das testemunhas da impugnante ou do impugnante e das pessoas impugnadas, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial realizada pelas advogadas ou pelos advogados. Parágrafo 1º. As testemunhas da impugnante ou do impugnante e da pessoa impugnada devem ser ouvidas em uma só assentada. Parágrafo 2º. Nos 5 dias subsequentes, o órgão julgador deve proceder a todas as diligências que determinar de ofício ou a requerimento das partes. Parágrafo 3º. No prazo que trata o parágrafo 2º, o órgão julgador pode ouvir terceiras pessoas, referidas pelas quais partes as testemunhas como conhecedoras dos fatos e das circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Parágrafo 4º.
Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de outrem, o órgão julgador pode, ainda no mesmo prazo de 5 dias, ordenar o respectivo depósito. Parágrafo 5º. Se a terceira pessoa, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, pode a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator expedir mandado de prisão. E instaurar processo por crime de desobediência. Artigo 43. Encerrada a fase probatória pela juíza ou pelo juiz, ou pela relatora ou pelo relator, as partes serão intimadas para apresentar alegações finais no PJE, no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 1º. Se o Ministério Público for parte, os autos serão imediatamente conclusos após a apresentação das alegações finais, ainda que protocolizadas antes do 5º dia ou decurso do prazo. Parágrafo 2º. Se não for parte, o Ministério Público disporá de 2 dias para manifestação após a apresentação ou decurso do prazo das alegações finais, cabendo ao cartório ou secretaria proceder de ofício à abertura da vista antes da conclusão dos autos. Parágrafo 3º. A apresentação das alegações finais será dispensada nos feitos em que não houver sido aberta a fase probatória. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, ficam assegurados, antes do julgamento, o prazo de 3 dias para manifestação da impugnante ou do impugnante, caso juntados os documentos e suscitadas questões de direito na contestação, bem como o prazo de 2 dias ao Ministério Público Eleitoral, em qualquer caso, para apresentar parecer. Seção 6. Da notícia de inexigibilidade. Artigo 44. Qualquer cidadã ou cidadão, no gozo de seus direitos políticos, pode, no prazo de 5 dias contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, dar notícia da inexigibilidade ao órgão competente da Justiça Eleitoral para apreciação do registro de candidatas ou candidatos, mediante petição fundamentada. Parágrafo 1º. A notícia de inexigibilidade será juntada aos autos do pedido de registro respectivo. Parágrafo 2º. Quando não for advogada ou advogado, ou não estiver representado ou representada por quem o seja, a cidadã ou o cidadão poderá apresentar a notícia de inexigibilidade. A linha A. Em meio físico, diretamente ao juízo competente que providenciará a sua inserção no PJE, certificando nos autos o ocorrido. Ou a linha B. Por meio da aplicação de peticionamento avulso, observando-se no que couber os parágrafos 3º a 7º do artigo 36 desta resolução. Parágrafo 3º. O Ministério Público será imediatamente comunicado do recebimento da notícia de inexigibilidade. Parágrafo 4º. Na instrução da notícia de inelegibilidade, deve ser adotado o procedimento previsto para a impugnação ao registro de candidatura no que couber. Artigo 45. Constitui crime eleitoral a arguição de inexigibilidade ou impugnação de registro de candidata ou candidato, feita por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifestar má-fé, incorrendo as infratoras e os infratores na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7. Da renúncia, do falecimento, do cancelamento e da substituição. Artigo 69. O ato de renúncia da candidata ou do candidato será expresso em documento datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado na presença de servidora ou servidor da Justiça Eleitoral que certificará o fato. Parágrafo 1º. O pedido de renúncia será apresentado sempre ao juízo originário e juntado aos autos do pedido de registro da respectiva candidata ou do respectivo candidato para homologação e atualização da situação no sistema de candidaturas. Parágrafo 1º-A. Tratando-se de registro não impugnado e de candidata ou candidato sem representação por advogada ou advogado, a renúncia firmada em documento perante a tabeliã ou tabelião poderá ser incluído diretamente no PJE por meio da aplicação de peticionamento avulso, observando, no que couber, os parágrafos 3º a 7º do artigo 36 desta resolução. Parágrafo 2º.
Caso o processo esteja em grau de recursos, o pedido deve ser autuado na classe petição e, após homologação, a decisão será comunicada mediante peticionamento no PJE, nos autos do pedido de registro em que estiver tramitando. Parágrafo 3º. A renúncia ao registro de candidatura homologada por decisão judicial impede que a candidata ou candidato renunciante volte a concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição. Artigo 70. Em caso de falecimento da candidata ou do candidato devidamente comprovado nos autos, a juíza ou o juiz eleitoral ou a relatora ou o relator determinará o lançamento da situação de falecimento e a atualização da situação da candidatura no CAND. Artigo 71. O partido político poderá requerer até a data da eleição o cancelamento do registro de candidata ou candidato que dele for expulsa, em processo no qual seja assegurada ampla defesa, com observância das normas estatutárias. Artigo 72. É facultado ao partido político, à federação ou à coligação substituir candidata ou candidato que tiver o seu registro indeferido, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o término do termo do prazo de registro. Parágrafo 1º. A escolha de substituta ou substituto deve ser feita na forma estabelecida no Estatuto do partido político ou da federação a que pertencer a candidatura substituída, devendo o pedido de registro ser requerido em até 10 dias contados do fato, inclusive anulação de convenção ou da notificação do partido ou da federação da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se a candidata ou candidato for de coligação, a substituição deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos e das federações coligados ou coligadas, podendo a pessoa indicada como substituta ser filiada a qualquer partido político ou federação que integrar a coligação, desde que o partido ou a federação ao qual afiliada a pessoa substituta renuncie o direito à preferência. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento da candidata ou do candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo, observando em qualquer hipótese o previsto no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 4º. O prazo de substituição para a candidata ou candidato que renunciar é contado a partir da homologação da renúncia. Parágrafo 5º. Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para a elaboração da lista de candidatas e candidatos e preparação das urnas, a substituta ou substituto concorrerá com o nome, número e a fotografia da pessoa substituída. Parágrafo 6º. Na hipótese de substituição, cabe ao partido político, à federação ou à coligação dar ampla divulgação ao fato para esclarecimento do eleitorado, além da divulgação pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 7º. Será indeferido o pedido de registro de candidatura em substituição ou para preenchimento de vagas remanescentes quando não forem respeitados os limites mínimos e máximos das candidaturas de cada gênero previsto nos parágrafos 2º do artigo 17 desta resolução. Artigo 73. O pedido de registro de substituta ou substituto será elaborado no Candex e transmitido via internet ou, na impossibilidade de transmissão, entregue na Justiça Eleitoral na forma do artigo 19, contendo as informações e os documentos previstos nos artigos 24 e 27 desta resolução.